Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês um pouco sobre isso. Hoje de manhã, ouvindo o pastor Manuel, eu me lembrei do profeta Jonas. O Jonas é um profeta muito conhecido. Jonas é sempre uma história que faz parte ali do universo da EBD infantil. Não tem como você falar da Bíblia, ensinar a Bíblia para as crianças sem passar pela história de Jonas. Mas quando nós ensinamos a história de Jonas para as crianças, nós damos destaque para aquele grande peixe, para aquele momento em que Jonas é engolido pelo peixe e ele fica ali aqueles 3 dias, aquelas 3 noites dentro da barriga do peixe. E em todo o imaginário infantil, eu que ouvi essas histórias quando criança, a gente tem toda uma imaginação, a gente fica tentando entender que grande peixe é esse, será que era uma baleia, será que era um tubarão? Será que era um monstro marinho? Nós não temos esta resposta. Mas eu quero dizer para vocês que o livro de Jonas é muito mais do que a história de um grande peixe. É muito mais da história de um homem que foi engolido por esse ser marinho. O livro de Jonas é, no Velho Testamento, o primeiro movimento missionário que Deus promove para alcançar um povo que ainda não conhecia o Evangelho. Abre a sua Bíblia, então, no livro de Jonas. Jonas está no Velho Testamento, depois de Salmos, depois dos grandes profetas, Daniel, Ezequiel. Nós temos um pequeno livro de 4 capítulos, chamado Jonas. Um livro curto, mas com uma história muito importante para nós, nos nossos dias de hoje. Jonas era um profeta de Deus. Jonas, ele era um profeta dentro do reino de Israel. Nesta época da história de Jonas, a nação de Israel havia sido dividida em 2 grandes países. Um reino do norte, com a capital em Samaria, e ao sul um reino que era chamado o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Jonas era esse profeta que vivia dentro do reino de Israel. Ele era amigo do rei, e o texto diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Jonas: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorressem e lançassem a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como podes dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que esta terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou.
Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Oremos. Senhor, que possamos, através desta história narrada no teu texto bíblico, possamos também aprender, Senhor, e guardar em nossos corações a tua palavra, princípios para os nossos dias. Que o Senhor ilumine os nossos corações com o poder do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto de Jonas, ele é um texto cheio de ação. Em poucos minutos, em poucos versos, já está acontecendo uma grande tempestade. E depois, mais para frente, em poucos versos, Jonas já está dentro da barriga do peixe. A velocidade com que os acontecimentos acontecem no livro de Jonas é muito grande. Jonas só tem 4 capítulos, é um texto intenso, cheio de emoção, cheio até de muitos detalhes que mostram para nós que Jonas era alguém diferente. Por que Jonas? Por que Deus mandou Jonas? Quem era Jonas? Aquela pergunta, né, que os próprios marinheiros fizeram para ele: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Quem era Jonas? O texto não explica, só diz que Jonas era um filho de um homem chamado Amitai. Mas se você fizer a correspondência bíblica do texto com aonde aparece também o personagem Jonas, vai aparecer num outro texto de 2 Reis, onde lá nós vamos saber que Jonas era um profeta que servia ao rei da época. E isso traz para nós um contexto que nós vamos entender que Jonas, ele vivia ali junto do rei, ele tinha talvez ali um espaço para ele. Qual era o papel dos profetas que viviam ao lado do rei? Eles eram muitas vezes usados para consultas. Os reis que faziam seus movimentos, inclusive de bélicos, movimentos de proteção, de invasão, de tentar conquistar novos territórios, muitas vezes eles consultavam os profetas. Jonas era um desses profetas consultados pelo rei da época. E o que nós entendemos a partir do contexto e olhando para todos os outros textos paralelos, é que Jonas, ele tinha um papel confortável de dizer para o rei que o rei podia continuar avançando, que ele seria um rei vitorioso, que Deus daria a vitória. Agora, parando aqui para pensar, eu queria ser um profeta como Jonas, que só dava notícia boa para o rei. Imagina você ser alguém que serve um rei e o rei te pede opinião e você consulta Deus e Deus fala para você: olha, pode falar para o rei que ele vai ser bem sucedido. Eu ia gostar disso. Por quê? Porque quando você fala uma coisa que o rei gosta, o rei, ele fica feliz. E rei feliz é um rei que te abençoa, te dá te dá presente. Provavelmente Jonas devia ter um espaço lá no palácio dele, lá uma suíte, com TV LCD, banheira de hidromassagem. Por quê? Porque ele falava tudo que o rei gostava. E aí ele falava assim: então, rei, sabe o que está acontecendo? Então, sabe, essa coisa agora, o clima está ficando cada vez mais quente. Será que não dá para pôr lá um climatizador na minha suíte? O rei fala: não, é para já. Coloca lá no quarto do Jonas. Por quê? Porque o rei gostava de Jonas. E Jonas gostava de ser o profeta do rei. E aí, quando você entende esse contexto, você começa então a perceber por que a revolta de Jonas. Porque diz o seguinte: a mensagem do Senhor veio a Jonas, e a mensagem era assim: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Espera aí, Senhor, acho que o Senhor errou de profeta. Eu sou aquele profeta que o Senhor manda as notícias de vitória. Agora, de repente, apareceu aqui um e-mail para mim dizendo que é para mim sair aqui da minha suíte climatizada e ir lá para um outro povo
que o Senhor bem sabe, porque eu também já li, que existem profecias que esse povo é um povo que futuramente pode ser um povo opressor para Israel. Eu não vou pôr meus pés nessa terra de pagãos. E olha só como é que a coisa acontece. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Algumas versões trazem a fim de fugir da presença do Senhor. Isso tem uma força, o texto, que às vezes nós não percebemos. Quem era Jonas? Ele era um profeta. E como profeta, ele tinha o Espírito do Senhor. Como ele acha que ele ia poder fugir da presença de Deus? Se ele era um privilegiado, ele recebia o Espírito de Deus. E ele quebra a sua aliança com Deus. Ele quebra o seu compromisso com Deus. E ele faz isso de uma maneira extremamente radical, pois ele compra uma passagem para Tarsis. Tarsis, na época, ficava ao sul da Espanha. Para o contexto de Israel, o sul da Espanha era o fim do mundo. O que Jonas faz é, eu vou fugir para o fim do mundo. Eu prefiro morrer no fim do mundo, sem uma suíte climatizada, do que fazer isso que Deus quer que eu faça. Porque na minha cabeça isso não cabe. Por que Deus quer que eu fale com esse povo que é perverso, que a própria palavra diz, o texto diz, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi que esse povo é perverso. Aí você começa a entender toda a crise de Jonas. Jonas, que é também conhecido como esse profeta fujão, ele foge do seu chamado. Ele foge do seu compromisso com Deus. E o que isso tem a ver conosco hoje? Nós não vivemos na velha aliança. Por outro lado, nós vivemos hoje numa nova aliança, onde todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, são salvos e sobre eles é dado o poder e a manifestação do Espírito Santo. Em todos nós hoje, na verdade, somos profetas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós fomos chamados para sermos esses discípulos, que são como profetas de Deus, que têm acesso ao Espírito Santo? A nós é nos dado um chamado de ir e anunciar que existe um Deus que nos ama, mas que também existe um mundo de pecado, e se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, as coisas podem ficar muito ruins. Mas o que a gente entende é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que esse Deus não quer perder ninguém. Esse Deus quer ter todos os seus filhos de volta. Existe um pastor chamado Tim Keller que faz um paralelo entre a história de Jonas e a parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Porque Jonas, na verdade, ele faz aqui um próprio papel daquele irmão mais velho. Aquele irmão que fica irado quando Deus pede uma coisa diferente. Quando o pai perdoa o filho mais novo. Jonas, ele é um homem irado. E aqui Deus tem um plano. O que Deus quer? Deus quer alcançar todas as pessoas, inclusive a cidade de Nínive. E hoje, muitas vezes, nós estamos sendo como Jonas. Nós estamos confortáveis nos nossos quadrados, nos nossos contextos. Nós temos conforto, nós temos o que precisamos, e que se lasquem os outros. Que as pessoas, cada um que se vire. Eu vou continuar aqui, porque aqui eu sou abençoado. Aqui eu escolho a igreja que eu quero ir. Se eu não gosto do pastor Fábio, eu escolho outra igreja. Se eu não gosto dos batistas, eu escolho outra. Aqui a gente tem opção. Mas o fato é que ainda existem pessoas que não têm opção, que precisam conhecer o Evangelho. E nós precisamos fazer uma pergunta diferente para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja de mim? E quem está habituado com movimentos missionários,
Nós sempre falamos de 3 maneiras de você se comprometer com o movimento missionário. O primeiro é em oração. Interesse-se pelo movimento missionário. Comece a conhecer as necessidades, os desafios. Uma sugestão que eu dou para você: escolha um país. Entra lá no site portasabertas.org.br, que é uma missão que apoia cristãos perseguidos. E todo ano eles fazem um ranking dos países onde existe mais perseguição contra os cristãos. E há 10 anos, quem está em primeiro lugar é a Coreia do Norte. Fábio, você está me falando que eu tenho que ir para a Coreia do Norte? Não, eu estou falando que você precisa orar pelos coreanos, os norte-coreanos, para que Deus os sustente. Nós precisamos ser sensíveis, nós não podemos deitar a nossa cabeça num travesseiro e achar que se a gente resolveu a nossa vida, está tudo bem. Não está tudo bem nada. Tem cristão hoje passando por necessidade, tem pessoas sendo perseguidas em nome de Cristo. Se nós não somos perseguidos, nós temos o privilégio de estar aqui congregando, nós temos uma obrigação de apoiar esses irmãos, no mínimo em oração. E a sugestão que eu faço é: olha, que você olhar lá para essa lista do ranking dos países que mais perseguem cristãos, escolha um. Escolha e comece a orar por esse país, por esse povo. Eu tenho orado pela Tailândia. A Tailândia hoje é o país mais budista do mundo. 2% da população é denominada cristã. Nós temos hoje apoiado um casal de missionários, a Mila e o Tiago Gomides, na Tailândia. Eles estão plantando uma igreja em Bangkok. E eles estão aprendendo a língua. E é interessante que a Tailândia... Aí você começa a orar pela Tailândia e aprender sobre a cultura tailandesa. Você sabia que a Tailândia, dos países ali asiáticos, foi o único que não foi subjugado por uma nação europeia? Que nunca foi uma colônia de nenhum outro país? A Tailândia, ela tem um orgulho de ser um país livre. Mas nesse orgulho que ela tem de ser um país livre, de nunca ter sido subjugada, ela também é um país onde nunca houve nem muita influência cristã. É um país muito... por isso que fala que é o maior país budista do mundo. A gente fala de budismo, pensa no Japão. Mas é na Tailândia que está concentrado grande parte do movimento budista mundial. Pessoas que estão abertas para a espiritualidade, mas precisam ajustar o foco da sua espiritualidade, conhecer um Deus chamado Jesus. Jonas se revolta com Deus. Jonas não quer fazer parte da obra missionária. Ele não quer sair da sua zona de conforto. E é interessante que o texto diz que todo mundo obedece a Deus, menos Jonas. O vento obedece, a natureza obedece, os ventos, o mar, até os marinheiros vêm a obedecer a Deus. O grande peixe, toda a natureza, todos os seres criados obedecem a Deus, menos Jonas, o profeta. Por isso, ele é conhecido como esse profeta fujão, o profeta que se rebelou. Mas é interessante que quando fazem a pergunta para ele: quem é você, qual é a sua nacionalidade? Ele responde no versículo 9: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele confessa quem ele é, que ele é um adorador do Deus verdadeiro. E ele sabe o que está acontecendo. E é interessante que antes disso, o texto ainda declara que ele estava num estado como é que eu posso dizer assim, sem preocupação nenhuma, de não querer saber de nada, que diz que estava todo mundo apavorado no navio e ele estava dormindo. Ele estava dormindo até que o capitão vem falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós hoje. Como é que a gente pode viver a nossa vida cristã hoje dessa maneira confortável e o mundo está se afogando? Ou o mundo está pegando fogo? O mundo está de alguma maneira ameaçado pela guerra? Como é que a gente pode estar dormindo? Então, se uma das maneiras que a gente tem para se
envolver com o movimento missionário é aprendendo, conhecendo, orando. Uma segunda maneira é também investindo. Porque a gente sabe que é necessário, para que grandes planos sejam realizados, os investimentos são necessários. Por isso nós investimos em missões. Por isso hoje nós temos 5 unidades missionárias que nós investimos mensalmente um valor. Nós queríamos até o final do ano, se Deus permitir, acrescentar mais uma unidade missionária. Nós queremos cada vez mais participar do movimento missionário. Toda vez que você dá uma oferta num desses envelopes que tem aí no banco de vocês, no envelope azul, essa oferta ela é separada para missões. Ela vai ajudar-nos no apoio. Ah, mas tem um missionário que a gente não apoia, que eu queria apoiar. Apoie. Converse com ele, entre em contato. Ajude. Porque tudo aquilo que é importante, de alguma maneira, envolve dinheiro para nós. E se missões é importante, precisa envolver os nossos recursos. Eu sonho o dia que no mínimo 10% dos nossos recursos sejam investidos em missões. Se eu falar para vocês hoje que as nossas receitas mensais são em torno de R$100 mil, nós deveríamos estar hoje investindo R$10 mil em missões. Mas a gente não investe R$10 mil em missões. A gente investe hoje em torno de R$3.500. Certo, Alain? A gente ainda pode investir mais. E eu tenho tido uma experiência, que toda vez que, como diretoria, quem está aqui nos nossas reuniões, a gente corajosamente, fala, nós vamos investir em missões, o Senhor abençoa de volta e os recursos vêm. Os recursos vêm. Então você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, na verdade eu estou no cheque especial. O meu desafio para você, revise as suas contas, revise as suas prioridades. Com o que você tem investido? Onde você tem colocado o seu tesouro? Jesus ensina no Sermão do Monte que é para a gente acumular tesouros nos céus, onde a prata, onde a ferrugem e a traça não tem acesso. E quem vai para o céu? Pessoas. Que tesouro que Jesus está falando? Está falando de pessoas. Nós temos que investir em pessoas, em gente. Porque os tesouros nos céus, quem vai para o céu é tesouro. A rainha da Inglaterra morreu, gente. E ela não levou nada com ela. Tudo que ela tinha vai ficar agora aí para os seus descendentes. Quando a gente chegar diante de Deus, a gente vai estar só nós, nada que a gente tem, status, bens, nada disso. E sabe o que é o mais bonito? É que a gente faz aqui, toda aqui uma glória para a rainha da Inglaterra, mas quando ela chegar lá nos céus, ela vai ter que se curvar diante do grande rei. E que ela tenha sido uma pessoa que tenha entregado seu coração a Cristo, pois ela teve essa oportunidade. Porque não nada que você acumule, nem em poder, nem em bens, fama, você vai levar para o céu. Jonas era esse profeta desobediente, mas Deus tinha um plano. Deus não desiste de Jonas. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desiste. E essa é uma das grandes lições desse texto. Porque mesmo na nossa desobediência, Deus ainda não desiste da gente. Se eu estou aqui falando isso para você, é porque Deus mandou eu dizer para você que Ele não desiste de você. Que vocês podem ser os mais desobedientes, pecadores da face da terra. Mas Deus ama vocês e Deus ainda espera que a gente cumpra a nossa missão. Hoje de manhã o pastor Manuel, ele falou algo muito importante. Ele falou assim, que não pense que os movimentos que você faz são movimentos que não estão incluídos Deus. Todos os movimentos, todas as decisões, tudo aquilo que a gente faz, e existe a mão de Deus, existe um propósito. Então, não despreze o lugar que você trabalha, não despreze o bairro que você mora, não despreze os vizinhos que você tem, não despreze as suas amizades. Todas estas são oportunidades de você viver o Evangelho e compartilhar da sua esperança em Cristo Jesus.
E nós precisamos entender isso. E como assim Deus não desiste de Jonas, que Deus insiste com Jonas. Jonas é jogado ao mar. Porque ali era a maneira como os marinheiros entenderam que a ira de Deus poderia ser apaziguada e eles não morrerem por causa da desobediência de Jonas. E mesmo na desobediência de Jonas, esses marinheiros são salvos, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque eles começam a dedicar as suas vidas a prestar culto ao Senhor. Olha como é impressionante a graça do Senhor. Mesmo na desobediência de Jonas, o propósito do Senhor é cumprido. E aí você pode imaginar que quando Jonas é engolido pelo grande peixe, é um castigo para ele. Não é um castigo. Na verdade, o grande peixe veio como uma salvação para Jonas. Porque se você ler o segundo capítulo de Jonas, Jonas já está afundando. E ele faz uma oração, e ele diz que ele já estava até com o pescoço enrolado pelas algas do mar. E o Senhor veio e o salvou. Salvou como? Fazendo com que ele fosse engolido pelo peixe. Aí você acha que você está vivendo uma situação de angústia, uma situação como se você estivesse dentro da barriga do peixe, onde as coisas não acontecem, você não enxerga nada, que as coisas não, né, e fica ali. E para Jonas foi 3 dias e 3 noites, para você pode ser 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Parece que a coisa não evolui, não sai. E você começa a falar, cadê Deus? E Deus simplesmente está te salvando. Ele está te preservando de fazer algo que você não deveria fazer. E a história conta que o peixe cospe Jonas na praia. E que praia que ele volta? Para Israel? Não, para Nínive, aonde ele devia ir. E o que eu gosto dessa história de Jonas é porque Jonas continua sendo Jonas. Porque ele não é uma historinha romântica. Que aí tudo muda, Jonas vira o profeta obediente. Não. Ele entendeu que com Deus ele não pode, mas ele continua sendo Jonas. E aí ele faz a pior das pregações que um profeta já fez. O texto aqui diz, lá no capítulo 3, que depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez, apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, e transmita a minha mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor, e foi a Nínive, uma cidade tão grande, que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, olha aqui ó, a mensagem dele, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pronto. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam jejum e se vestiram de saco de pano. Porque não é nós, é Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não quero, mas Deus quer. Eu não consigo, mas Deus consegue. Abra sua boca e fale. Ah, mas eu vou falar e eu não sei. Fala. Se Jonas falou isso e funcionou, imagina você que é mais esperto que Jonas. Que tem muito mais habilidade que Jonas. É uma questão de obediência. E Deus salva aquela cidade. E para terminar, a história ela continua, ela tem ainda uns altos e baixos. Jonas ainda fica irado com Deus, porque ele acha que Deus não devia ter dado perdão para aquela cidade. Mas o mais bonito da história é porque o livro de Jonas não termina com Jonas dando a última palavra. O livro de Jonas termina com Deus dando a última palavra. E não só é a última palavra, como é uma pergunta que nós temos que responder hoje. O texto lá em capítulo 4, o último versículo, 11. Diz assim, Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas, é Deus falando, que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Acaso não devo ter compaixão desta cidade? É a pergunta que Deus faz. Acaso eu não devo ter compaixão da Tailândia? Acaso eu não tenho que ter compaixão do Jardim Itatinga? Acaso eu não devo ter compaixão pelos povos não alcançados? É uma pergunta que
cabe a nós responder hoje. Com quem você está convivendo? Hoje a gente vive numa situação assim tão tensa, que até, dependendo da escolha política da pessoa que a gente conhece, se ela não combina com a nossa, a gente quer que ela queime no fogo do inferno. Verdade ou mentira? E a gente ainda fala assim, é tudo comunista e vai para o inferno. A pergunta que Deus faz é essa: acaso não devo ter compaixão dos comunistas? Acaso não devo ter compaixão do pessoal da esquerda, do pessoal da direita, dos palmeirenses, dos corintianos, dos pontepretanos, dos bugrinos? Percebe? Deus ama todos. É nós que fazemos os níveis de compaixão, mas Deus tem compaixão com todos. Todos necessitam da graça de Deus. Que nós não sejamos como Jonas, mas que ao buscarmos a presença de Deus, e Deus nos dando a direção, nós possamos ser obedientes, servi-lo e sermos instrumentos para que outros povos adorem ao Senhor. Eu falei de 3 sugestões, 2, quero falar de uma terceira. A primeira é que comece a orar. Busque entender quais são esses povos. Comece a orar por eles, invista financeiramente. Terceiro, vá você. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ir para uma aldeia indígena em Yanomami. Eu me casei em 99 e em 2000 eu fui para essa aldeia indígena em Roraima. Conhecer o trabalho de missionários, uma aldeia indígena em Yanomami, em Roraima. No meu coração, eu já tinha uma experiência com Deus que me dizia que um dia eu ia ser pastor, mas naquele momento eu havia me casado, eu era um arquiteto trabalhando numa empresa de engenharia, tinha um bom emprego, tinha futuro na empresa, mas eu fui nessa viagem missionária e eu fui tremendamente impactado naquela viagem missionária. Porque era um missionário que há 20 anos contava as mesmas histórias para os mesmos índios. Mas ele estava buscando fazer com que aqueles índios pudessem ter acesso a um Deus eterno e viver em toda a eternidade. E eu voltei para São Paulo e eu olhei para aqueles papéis, para todos aqueles desenhos que não saíam do papel, que nunca seriam eternos. E eu falei assim, eu não quero mais gastar a minha vida com aquilo que não é eterno. Eu voltei para casa e falei com a minha esposa, falei, Dani, sabe aquela experiência que eu falei para você, que Deus me chamou para ir para o ministério? Eu vou atrás disso, eu vou fazer uma faculdade de teologia. Eu não sei o que Deus quer, mas eu quero estar preparado, eu quero... E é isso, eu não estou dizendo que todo mundo vai largar o que está fazendo. Mas quando a gente se envolve naquilo que Deus está promovendo, a gente se encanta com aquilo e a gente quer mais. E às vezes Deus quer usar você, as suas competências, aquilo que você faz como profissional, como especialista, para promover o reino. Cada um tem o seu chamado. Eu vou atrás daquilo que Deus fala no meu coração. Você precisa ir atrás daquilo que Deus está falando no seu coração. Fábio, Deus não fala nada no meu coração. Fala sim, você que não está ouvindo. Você está ouvindo tanta coisa que você não escuta a voz de Deus. Porque Deus é um espírito que vem como um vento, uma brisa suave. Lembra lá de Elias, quando ele estava naquela crise, que ele se escondeu na caverna? Deus mandou ele sair da caverna e ele foi para o alto da montanha. Diz que veio um vento forte, mas não havia o Espírito de Deus. Veio o trovão e não havia o Espírito de Deus, até que ele ouviu uma brisa suave, e o Espírito de Deus estava na brisa suave. Deus não é um Deus de espetáculo, Deus é um Deus do sussurro.
Por isso a gente precisa voltar aquilo que Jesus fala: entre no seu quarto, feche a porta e converse com o seu Deus ali no silêncio do seu quarto. Acalma o seu coração, desliga, abaixa o volume, porque a gente ouve tanta coisa, a gente conhece tudo, a gente sabe sobre tudo, sabe, rede social, e tudo isso na verdade cria em nós um entorpecimento que não nos deixa ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos uma igreja que está entorpecida pelo conforto, pelo entretenimento, quando nós fomos chamados para ser uma igreja, como Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Não esconda a sua luz debaixo de uma cama. O que Deus quer de você? Essa é a pergunta. Deus tem compaixão das pessoas e Ele quer a nossa participação. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento que o Senhor nos dá de, Pai, ouvir a Tua palavra e entender como a história de Jonas pode ser tão, Senhor, real para nós hoje. Que nós não possamos cometer os mesmos erros. Mas que o Senhor também, ó Pai, nos ajude a acalmar o coração, ouvir a Tua voz e Te obedecer, Te servir, Te amar, entregar, Senhor, também os nossos recursos e até mesmo tudo que nós temos, para que o Teu reino, Senhor, continue avançando sobre a face da terra. Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoa aqueles que estão aqui hoje, cada história, que o Senhor também dê a cada um, Senhor, o entendimento, o discernimento, a sabedoria que vem do Espírito Santo, para compreendermos toda a largura, a altura, a profundidade da Sua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.